Livro de Eclesiastes, capítulo 12. Nós vamos iniciar a leitura no verso número 10. Glória a Deus, santo é o Senhor, aleluia. Então vamos ler com a ajuda de Deus. Todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Até aqui somente, irmãos. Amém. Então está aqui, irmãos, a palavra que nós sentimos de ler nessa noite. Irmãos, como todas as noites nós fazemos, e cada dia nós lemos uma parte da palavra de Deus. E aqui diz: todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Então, todos os momentos da nossa vida, todas as vezes que nós nos movimentamos, nós temos que estar sempre lembrando dos mandamentos de Deus. Devemos temer a Deus, mas temer a Deus não é ter medo de Deus, não, é respeitar a Deus, respeitar a sua palavra e guardar todos os seus mandamentos, porque a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Então, quando nós andamos dentro dos mandamentos de Deus, quando nós temos o temor de Deus dentro do nosso coração, em qualquer situação que nós vamos agir, nós agimos dentro da palavra de Deus. E aqui diz: o pregador procurou achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Então aqui fala, irmãos, que as palavras dos sábios são como os pregos bem fixados. Todos sabem, entendem muito bem o que nós estamos falando aqui. Às vezes se coloca um prego numa parede, por exemplo, que não é bem estruturada, o que acontece com aquele prego? Ele solta, ele não tem segurança. Mas quando se pega um prego e prega numa parede bem resistente, então ali pode pendurar o que for, ele vai resistir. Então assim são as palavras dos sábios. São palavras firmes, palavras que se pode confiar. Ao passo que tem aqueles que não têm sabedoria, que quando ele fala, alguém diz assim: será que eu posso confiar na palavra que essa pessoa está dizendo? Será que eu posso acreditar? Então é o momento também, essa palavra, de nós fazermos uma reflexão em tudo aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, naquilo que nós prometemos, porque o muito falar, quando a gente fala demais, a gente erra. Quem menos fala, menos erra. Tem pessoas que falam pouco, mas quando fala,
fala acertado. Então esse adquire confiança, adquire respeito daqueles que estão próximo dele. Então é importante que nós façamos essa reflexão. Como que nós estamos agindo? Quais são as nossas conversações? Qual o exemplo que nós estamos dando para o nosso próximo, para a nossa família, para os nossos amigos, para a própria irmandade? Qual é o exemplo que nós estamos dando? Será que nós estamos jogando conversa fora, conversando coisas que nós ouvimos, nem filtramos e já passamos a falar também, e depois lá na frente se descobre que aquilo não tinha nada de verdade? Irmãos, a palavra de Deus é muito importante para nós. Ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos coloca em caminhos retos. Então essa palavra, para todos que estão ouvindo, para todos, é importante que nós ouçamos e colocamos em prática. Hoje em dia, irmãos, aqui fala que não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. E falamos agora das palavras que nós falamos. Hoje, talvez se fosse nos dias de hoje, estaria escrito aqui, cuidado com as redes sociais, cuidado com aquilo que você conversa, cuidado com aquilo que você escreve, cuidado com aquilo que você ouve, porque aqui fala, o muito estudar enfado é da carne. Hoje a gente tem a oportunidade de ouvir tanta coisa, que chega no momento a gente não sabe mais o que é verdadeiro e o que não é. Então isso traz enfado para a nossa carne. Então nos dias de hoje temos que ter sabedoria naquilo que nós assistimos, naquilo que nós ouvimos e principalmente naquilo que nós repassamos através daquilo que chegou até nós. Temos que ter prudência, temos que ter paciência, temos que ter todo o cuidado. De preferência, nunca repassar nada daquilo que você ouviu de terceiro, daquilo que você não tem certeza. Quantas notícias ruins que surgem hoje no mundo e de repente se descobre que aquilo não era verdade. Então nós, como cristãos, como diz aqui, todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Então, irmãos, nós temos esse dever de temer a Deus, de guardar os seus mandamentos. Então vamos ter prudência na nossa vida. Não vamos falar qualquer coisa, não vamos passar qualquer mensagem. Não, nós vamos ter sabedoria, a sabedoria de Deus no nosso coração. Como é bom a gente receber uma mensagem que está dentro da palavra, receber uma mensagem logo pela manhã de vitória, uma mensagem de incentivo, uma mensagem de motivação, uma mensagem glorificando a Deus. Essas são as mensagens que nós devemos enviar também. Então, aqui diz, demais, filho meu, não há limite para fazer livros, ou seja, não há limite para estudar. Você pode estudar à vontade. Agora, o que você precisa ter sabedoria é daquilo que você está estudando, o que você está absorvendo. Porque tem muitas coisas também que se estuda, irmãos, que vêm contra o mandamento da palavra de Deus. Quantas coisas que a gente lê, que a gente ouve falar, que é contra a palavra, e às vezes a gente acaba acreditando naquilo e começa a distribuir, começa a repassar uma coisa que não está dentro da palavra. Então vamos tomar cuidado. Os dias de hoje está muito difícil, e conforme a gente fala alguma coisa que não é verdade, depois a gente não consegue mais retomar e desfazer aquilo que nós fizemos. Tem um ditado que diz que as palavras que saem da nossa boca é como um punhado de farinha que se joga para o alto. Nunca mais você consegue recolher. Então tenha prudência, seja prudente, tome todo o cuidado com aquilo que sai da tua boca e mesmo aquilo que você escreve, que você passa para frente também. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem.
porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Irmãos, o nosso objetivo final, irmãos, por que nós servimos a Deus? Por que nós queremos estar sempre pertinho do Senhor Jesus? É que nós não estamos pensando nessa vida, nós estamos pensando também depois, irmãos, quando nós partirmos dessa terra, para onde que nós vamos? E hoje em dia, irmãos, tem tantos argumentos que para alcançar a vida eterna, tem tanta confusão que o pessoal fala, mas o Senhor Jesus deixou escrito em 5 de João, capítulo 5 do Evangelho segundo João, verso 24, diz assim: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. É simples assim. É ouvir a palavra do Senhor Jesus e crer em Deus. Aquele que faz desse jeito, ele tem a vida eterna. Então não tem que fazer tanta manobra, tanta coisa para dizer que tem a vida eterna. É muito simples. Porque se fosse tão complicado, tem tantas pessoas no mundo que têm tanta pouca escolaridade que não consegue ler nenhum verso de uma Bíblia. Como que ele vai ter a vida eterna se precisar tanto conhecimento, se precisar tanta manobra para alcançar a salvação? Então a salvação é muito simples. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. É só isso. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. E aquele que teme a Deus e guarda os seus mandamentos, o que ele faz? Ele é justo, ele é honesto, ele honra o pai e a mãe, ele honra o seu amigo, ele tem prazer no sucesso das pessoas, ele ama a família, não é assim? Então, fazendo assim, ele tem caridade no coração. Então, fazendo assim, ele está guardando os mandamentos de Deus e está temendo também a palavra. Então, aquele que assim faz, ele tem a vida eterna. Quem sabe tem alguém que está ouvindo essa palavra, que você tem assistido tantas coisas e você está se perguntando, será que eu vou ter a vida eterna? Será que eu vou ter a salvação? Então essa palavra hoje te ensina. Ouça as palavras do Senhor Jesus e crê naquele que o enviou a essa terra. Crê em Deus, que você tem a vida eterna. Então esta é a palavra que o Senhor traz para nós essa noite. Deus seja sempre louvado. Amém.